Oi, eu sou a Mariana Kupfer, mãe e apresentadora do Amar, meu programa no YouTube que conta histórias de pessoas incríveis que vivem a maternidade com muita força e amor. Depois de 10 anos falando do tema, o Amar se tornou parceiro de Materna, um projeto que acompanha e aconselha gestantes com muito tato e informação aqui em Universa no UOL. Materna criou uma série de reportagens e uma newsletter semanal. Tá grávida? Entra no link que aparece aqui na tela, clicando na primeira matéria você já vê um box para se inscrever. É só colocar sua semana de gestação e o e-mail que você já começa a receber notícias nossas. Hoje vamos compartilhar a inspiradora história da Renata, que enfrentou um grande desafio para realizar o sonho da maternidade por meio da fertilização in vitro e barriga solidária, em que seu filho foi gestado pela sua irmã. Vamos recebê-la? Renata, obrigada por ter vindo de longe, primeiro, né? Você veio de fora de São Paulo. Sei que você adora o programa e eu estou muito feliz de te receber para a gente falar de um tema que eu tenho certeza que vai interessar muita gente. Eu que agradeço a oportunidade de ter me escolhido para contar a minha história. Nossa, sua história é muito inspiradora. Bom, vamos do começo. Você tinha um cisto no ovário, que é uma coisa que acomete muitas mulheres, né? A gente sabe que tem que fazer uma cirurgia para retirar. E quando você tinha 15 anos, você passou por uma histerectomia, que é, para quem não sabe, a retirada do útero. Como é que foi para você, tão jovem, descobrir que você não poderia mais gerar um filho? Como é que isso mudou seus planos e a sua vida? Como foi na adolescência e a gente está passando por uma série de desafios nessa fase, não foi tão difícil quanto todo mundo esperou que fosse, porque eu estava muito focada nos meus estudos e na minha carreira, porque eu sempre fui criada para ser independente, Tá. não para ser mãe. Naquele momento eu pensei, tudo bem, vai ser uma opção a menos de ser mãe. E continuei focada no que eu realmente queria. Você mencionou pra gente que o desejo da maternidade não era algo que estava nos teus planos, né? Né? Como que isso mudou ao longo dos anos, Renata? Foi quando eu conheci meu marido. Eu já tinha feito a faculdade que eu queria, já estava me estabelecida na minha carreira. E aí eu conheci ele, e ele sempre falou que queria ter filhos, e eu sempre fui muito clara, falando que eu não poderia gerar. Você tinha o ovário, mas não tinha o útero. Isso, os ovários foram preservados. O que você faz, Renata? Eu sou assistente de juiz. Que chique! Olha, por isso que você queria ficar super determinada, fazer carreira. Isso, E nem pensava na maternidade. Só que aí você Não. conheceu, se apaixonou. Foi. E aí, eu queria que você contasse da tua história com a FIV e a barriga solidária, porque eu sei que foi muito especial e você acabou escolhendo sua irmã como barriga solidária. Antes da gente falar disso, eu quero falar uma coisa aqui, pessoal. No Brasil, a barriga solidária não é uma profissão. Nos Estados Unidos, ela é uma profissão paga, muito bem remunerada. Aqui tem uma instância na lei que diz que irmãos, primos e parentes de primeiro e segundo grau podem gestar. Na ocasião deles não poderem, o juiz avalia se alguém poderia, mediante seus exames, né? Tipo, sua irmã já não pode mais porque está na menopausa, ou você não tem irmão. E aí ele avalia se uma segunda ou terceira pessoa podia, né? Isso. Então eu queria que você contasse esse processo, como foi escolher tua irmã. Eu queria que você entra nessa história pra gente. A fertilização ocorreu quase 20 anos depois que eu tirei o útero. Então, já estava meio que consolidado na nossa família que se eu precisasse, a minha irmã tinha se voluntariado. Não só ela, as minhas duas irmãs e uma tia. Mas na época que eu fui fazer a FIV, é só essa minha irmã que podia, por causa da idade, porque ela já tinha duas filhas. É importante falar isso. Você, para ser uma barriga solidária de uma irmã, você já precisa ter tido filhos. Isso, Aí, ela continuou se voluntariando, sempre muito generosa. E aí, eu falei para ela, Raíssa, vamos fazer? Já estava noiva, né, do meu marido.
Aí ela, vamos. Aí meu marido também, nós três decidimos, né? E aí eu fiz tudo pelo SUS também. Entrei no processo pelo SUS, que demora um pouco. Então vamos falar mais sobre isso, porque muita gente acha que ou é impossível ou a fila de espera é longa demais. Conta um pouquinho do passo a passo, faz uma linha do tempo da parte burocrática, vamos dizer assim. Você chegou lá, você foi no Hospital das Clínicas. Primeiro a gente faz uma consulta na unidade básica de saúde. Aí o médico, ele regula a gente no SUS para a gente ficar esperando justamente a primeira consulta no Hospital das Clínicas, que é um hospital escola, que os médicos fazem residência lá em reprodução humana e eles fazem esses estudos em nós, né, que fazemos parte do SUS. Mas assim, cada região, cada estado tem as suas regras. Aí cada um coloca uma idade específica e coloca as regras de cada região. Lá onde eu fiz, no estado que eu fiz, demorou 4 anos, mas ainda demorou mais só por causa da pandemia, que eles deixaram suspensos durante 1 ano. Aí você foi fazer essa primeira consulta, após 4 anos eles te chamaram? Eu fiz a primeira consulta, 1 ano depois eles me chamaram no Hospital das Clínicas, aí a gente faz os exames, eles colocam a gente em um grupo de fertilização específica para o nosso tratamento, né, para o procedimento. Só que aí quando eu fui fazer, não podia justamente por causa da pandemia, né? Aí eles colocaram a gente em um grupo 1 ano e meio depois. E aí a gente fez a primeira fertilização. Você vingou em qual etapa? Na primeira? Na segunda. Na segunda, vocês implantaram um óvulo na sua irmã. Isso, o embrião. Com o esperma do seu marido. Isso, e o meu óvulo. E o seu óvulo. Só foi no forninho da sua irmã. Isso mesmo, no útero dela. Como foi quando vocês receberam a notícia? Como foi quando assim, porque é seu, mas está no forno de outra pessoa. Quando o médico, vocês receberam positivo, me conta exatamente do dia, assim. A gente estava muito nervoso, né? Porque como da primeira vez não deu certo, a gente ficou bem triste. Mas aí como eu e ela nos ajudamos, meu marido ajudou a gente. E aí na segunda vez, quando a gente viu o positivo, foi uma mistura de alegria, de alívio, de saber que realmente era para acontecer. A gente não estava fazendo coisas que não seriam da nossa trajetória, sabe? De vida. Como funciona com o SUS, Renata? Não dá certo a primeira tentativa, você já pode fazer a segunda ou você volta para o fim da fila? Você volta para um novo grupo para fazer 1 ano depois. Então você teve que esperar 1 ano entre a primeira e a segunda? No meu caso, não, porque a gente fez em junho de 2022 e aí abriu uma vaga para agosto de 2022. Aí a gente fez logo depois. Então qualquer pessoa na sua condição pode ir numa consulta e tentar pelo SUS, a fertilização. Isso, aí eles vão verificar, né, qual que é o problema da pessoa e aí eles mandam para o Hospital das Clínicas, que foi o caso lá do meu estado, a gente mandou para o Hospital das Clínicas, que é na capital, e aí eles vão verificando qual que é o problema, vão fazendo exames. No nosso caso, já sabia que é eu não ter o útero, né? Renata, você fez seu tratamento no Hospital das Clínicas de Goiânia. Isso, foi no estado de Goiás, no Hospital das Clínicas de Goiânia. Nem todo estado tem um Hospital das Clínicas, né? O de São Paulo é referência. Se você que está assistindo a gente está no norte ou em outro lugar do Brasil, a Renata estava me contando aqui que o ideal é fazer uma primeira consulta no postinho. De lá eles vão encaminhar. Isso. Tá. Tem alguns estados que não têm esse procedimento. Aí eles têm um núcleo de tratamento diferenciado em outro estado, que aí você se regula e aí aquele estado te manda para um estado que tem. Pessoal, a gente vai deixar aqui na tela o Instagram da Renata, que é _Ribeiro_. Ela fez vários vídeos no Instagram mostrando como vocês podem fazer o passo a passo para achar esse serviço no estado de vocês. Hoje o Henrique está com 1 ano e meio? Isso. Como que é a relação dele com a sua irmã? Claro, ele é muito pitico, ele não entende ainda. Mas como é a ligação dos dois? É de tia e sobrinho, por mais incrível que seja, porque ele a vê como a tia, até porque ele tem a minha outra irmã também, que é tia, mas a ligação maior é com as minhas sobrinhas. Priminhas. Sim, porque como ele ficou na barriga da minha irmã, que é a mãe delas, ele ouvia muito a voz delas. Então, quando ele ouve a voz delas, ele sorri.
ele quer vê-las, quer brincar com elas. Então, ele vê nelas duas irmãs mais velhas. Elas falam que são primas irmãs dele. Você amamentou, Renata? Não, Você sabe que pode tomar uma medicação para fazer descer o leite? Isso, pode. A minha irmã amamentou na primeira semana, mas assim, isso depende de cada barriga solidária, né? Claro. E por orientação médica, nós entramos com a fórmula e foi super tranquilo. O Henrique foi um bebê super tranquilo, ele dormia muito bem, teve poucas cólicas, então eu acho que até a estrogestação foi tranquila. Você pretende contar a história dele para ele? Quando ele Com certeza. Puder entender? É a realidade dele. Claro, a história dele. Ele tem que sentir orgulho da tia dele. Certeza. Renata, a gente sabe que esse tratamento hormonal pode ser muito difícil e muito doloroso fisicamente e emocionalmente. Como é que você lidou com os desafios da endometriose e os efeitos dos hormônios durante o teu tratamento para engravidar? É uma fase muito difícil, que a gente sabe o que as pessoas passam, mas outra coisa é a gente passar isso. E tem muitos desafios, são muitos hormônios, e aí quando você vê da primeira vez que não deu certo, por mais que a porcentagem fale que da primeira vez não dá certo, é muito difícil. Você tenta a segunda vez, e no meu caso, um óvulo meu, um ovário meu foi afetado, então, na segunda tentativa, só um ovário pôde ser retirado os folículos, e aí foram só 3 folículos, que deram 2 embriões, e aí o Henrique nasceu. Bom, a gente falou aqui que você fez uma tentativa, vocês fizeram uma tentativa que foi frustrada, daí você finalmente realizou seu sonho, e ela acho que ficou grávida em agosto de 22? Foi. Em agosto de 22. Eu queria que você contasse de novo, na hora que vocês viram esse positivo num exame online, vocês ligaram para o médico, volta para aquele dia, conta pra gente como foi aquele dia. Ela fez e me deu a senha pra gente entrar, O né? exame de sangue. O exame de sangue online. Aí a gente foi ver o resultado online. E aí a gente já com aquele medo da primeira vez que não ter dado certo, mas na expectativa. Aí eu liguei pra ela, fiz chamada de vídeo, eu, ela, meu marido. E aí quando a gente viu aquele positivo, foi um misto de alegria, de choro, de alívio. Porque não é fácil chegar naquele positivo. Não. Não é fácil, você sabe, né? Tanto de hormônio que a gente toma. A gente vê a gente inchada, tendo que fazer exame. E pelo SUS não é a hora que a gente quer. A gente vai, eles marcam o horário, a gente tem que estar disponível. E é muito difícil, assim, mas é gratificante a gente passar por todo aquele desafio e ver aquele positivo. Vocês acompanharam todos os ultrassons, todos os exames? Sim, com certeza, desde o primeiro. Porque o positivo é a primeira batalha ganha. Uhum. Aí a gente tem que ir no... Translucência nucal, tem todos os exames. O primeiro ultrassom para ver se o coração realmente está batendo, né? Aí depois tem toda aquela batalha diária da gestação, tem que esperar os 3 meses para ver se realmente vai ficar. Aí aqueles 9 meses para aquele neném se formar. Você sabe que você falando agora, eu tô lembrando quando eu fiquei grávida da Vitória, eu não fiz FIV, eu fiz uma inseminação, né, com doador de sêmen de fora do Brasil, e eu fiquei grávida de gêmeos. E quando eu fui fazer o ultrassom, só tinha um coraçãozinho batendo. Eu não sabia que eu tava de gêmeos, daí a médica falou, olha, você tá grávida de gêmeos, mas só um coraçãozinho tá batendo. Eu lembro desse dia. Você foi ao parto? Você e o seu marido ficaram na sala de parto? Sim, com certeza. Nós ficamos. Bom, a gente falou aqui, né, o Henrique é fruto de uma jornada de muita luta, muita ansiedade, sofrimento, perseverança. Me conta como foi o momento do nascimento dele e como é que foi quando você viu se realizando o sonho da sua maternidade, metaforicamente, literalmente seu bebezinho na sua mão. Quando ele saiu, porque foi cesárea, quando eles retiraram o Henrique e eu vi ele, eu senti uma paz tão grande na minha vida que eu nunca tinha experimentado. Quando eu vi ele assim, eu percebi que não era minha carreira, não era meu casamento, que eu tinha vindo para ser mãe dele. E por mais que venham esses desafios de ter retirado o útero, ter feito fertilização in vitro,
tudo aquilo ficou pequeno para aquele momento, sabe? Renata, você passou por muitas provações e desafios antes de conseguir realizar o teu sonho da maternidade. Qual você diria que foi a maior lição ou lições que a maternidade trouxe até aqui? É que a maternidade, ela pode ser feita, sim, com muito apoio, que eu não faço nada na minha vida sozinha. Ninguém faz nada que eu sozinho. eu pude compartilhar essa maternidade com a minha irmã, que é uma experiência única, e eu tenho muito orgulho disso. E é uma jornada desafiadora, mas é tremendamente feliz. Bom, você falou uma coisa muito importante aqui, que o positivo é a primeira batalha dessa guerra. Depois são vários exames, você estava pelo SUS, dependendo da agenda deles, a gente sabe que tem o do primeiro trimestre, né, a translucência nucal, tem vários exames. Eu queria que você contasse como foi cada vez que você acompanhava a sua irmã, ela foi com você fazer um enxoval, você passava a mão na barriga dela, como que você se sentia assim, como era cada encontro? Conta um pouco dessa jornada dos 9 meses aí, Renata. A gente ficou muito unida, porque também se encontrava muito por causa dos exames, das consultas. Eu conversava, passava a mão na barriga dela. Meu marido já ficava meio constrangido de passar a mão na barriga dela, mas assim, tentava conversar com o Henrique na barriga. E foram 9 meses de muita união e muita felicidade. A gente ficou muito unida mesmo, assim, qualquer hora ligava. A gente fez um grupo no WhatsApp, eu, ele e a minha irmã, pra gente conversar sobre tudo, sobre todos os exames, tudo que precisava fazer. O enxoval eu fiz mais online, mas eu sempre mandava para ela o que eu estava comprando. Ela participou bastante também sobre disso. Que amor. Foi. Que amor. Para chegar nesse momento, foram muitos anos de conversa, né? Quando a gente falava sobre isso, então ela entendia, ela sempre entendeu que aquele neném não era dela. Quando, na sala de parto, quando a gente pegou o Henrique e foi mostrar para ela, ela falou assim, eu guardei você até agora seus pais vão cuidar de você. Talvez, eu acho que quando o seu filho tem a maturidade para entender que o forninho que ele foi gerado é o da tia, ele vai ter sentimentos de muito profunda gratidão e amor, Sim. né? Vai se desenhar aí uma história de muito orgulho, né? O SUS oferece tratamento psicológico para quem vai gestar e para a mãe biológica e para você, por exemplo? Para nós não foi passado esse tratamento, mas eu acho que se eles verem alguma coisa que precise, eles fazem sim um encaminhamento. Renata, no pós-parto a gente passa, né, por um puerpério hormonal, emocional, mudanças no corpo. E no caso da sua irmã, ela teve tudo isso, mas não teve o bebê. Isso. Como foi para ela? Vocês conversaram sobre isso? Assim, uma coisa a sua razão, você entender que aquele neném não é seu. E o seu emocional é outro, né? Ela teve desafios, sim, depois do pós-parto. Eu acho que principalmente quando ela tomou o remédio para secar o leite. Mas tinha tanta coisa acontecendo na vida dela, além daquilo, as filhas adolescentes, um casamento. Então, eu acho que meio que juntou tudo naquele momento, sabe? Uma coisa legal que a gente não falou. Como foram as reações das suas sobrinhas? Como que as suas sobrinhas encararam a mãe gestar uma barriga de aluguel para a tia e não ficar com o bebê? Como é que foi o entendimento delas? Elas acharam o máximo. Ai, que legal. Elas queriam muito ter um primo, ter um irmão, mas a minha irmã não queria, não quer mais ter filhos, né? E elas... É um primo-irmão. É um primo-irmão. Então, assim, elas realmente... E elas amaram porque elas viveram toda a gestação juntas, né? Com a mãe delas. Claro. Então, elas acharam o máximo, assim. Que legal. Isso é muito legal. Rê, na minha gravidez, além de ter lido muito aquele livro, Que Esperar Quando Você Tá Esperando, eu entrava muito, era época de blog, né? 2009. E eu assisti Friends, aquela série super famosa, e a Phoebe, que é uma das personagens, ela faz barriga solidária para a irmã.
Então eu queria saber de você, se teve um filme, uma série ou um livro que te marcaram, ou algum fato que marcou a gestação da sua irmã enquanto você estava esperando. Então não teve um livro específico ou uma série específica, mas as histórias reais que eu vi ali no SUS me marcaram muito. Renata, você chegou a conversar com alguma mãe que também pelo SUS fez o que você fez? Quando a gente vai fazer as consultas, são sempre as Grupos. são sempre as mesmas mulheres, né? A gente conversa muito entre a gente. Teve uma moça que já era a segunda vez que ela ia fazer, que ela já tinha uma filhinha. Ah, que legal. Então a gente se apoia muito. E a equipe médica também, os enfermeiros, eles são muito empáticos com tudo que a gente está passando. Que bom, sabe? Que bom ouvir tudo isso, né? E eu acho que isso me marcou bastante, ver que aquelas mulheres conseguiram. Para finalizar, Renata, que mensagem que você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente, que está enfrentando uma dificuldade para engravidar e que poderiam se inspirar na sua história? É que a maternidade, ela transcende a gestação. Ela é muito também de conviver com seu filho, de ver, às vezes a gente pensa, mas eu não vou sentir o bebê chutar na minha barriga, mas você vai ver o prazer dele em chutar uma bola. Quando ele olha para você e sorri de ter conseguido chutar aquela bola, sabe? Às vezes quando ele cai, ele machuca, ele vem no seu colo para ter todo aquele afago, todo aquele carinho e conforto. Então, isso é a maternidade. Linda, Renata, obrigada por ter participado aqui do Amare Materna. Eu tenho certeza que a tua história vai inspirar muita gente que está assistindo a gente. Quero mandar um beijo. Como chama a sua irmã? Raíssa. Raíssa, um beijo para você. Que mulher maravilhosa você é. Mandar um beijo para o Henrique. Eu quero desejar que vocês tenham um caminho de alegrias, luz, realizações, conquistas. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Não se esqueçam de acompanhar esses e outros conteúdos aqui no Materna, no Universa do UOL. Eu estou te esperando no próximo programa. Tchau! UOL.